A gente acredita que toda mulher precisa de um lugar para falar dos seus sonhos, desafios e contar sobre as suas conquistas. Aqui você vai ouvir histórias de mulheres reais que expõem seus valores, vulnerabilidades, aprendizados e contam tudo de como conquistaram o protagonismo da sua própria vida. Olá, eu sou a Gisele Cipilli e esse é o podcast do Me Inspira. A gente acredita que toda mulher precisa de um lugar para falar dos seus sonhos, desafios e contar sobre as suas conquistas. Aqui você vai ouvir histórias de mulheres reais que expõem seus valores, vulnerabilidades, aprendizados e contam tudo de como conquistaram o protagonismo da sua própria vida. Sabemos também que a sua trajetória pessoal, a minha trajetória pessoal e profissional e a da nossa convidada é um farol para mulheres que enfrentam situações semelhantes. Porque nós carregamos na nossa história o poder de cura e a inspiração da nossa mensagem. Seja bem-vinda novamente. Para falar de tudo isso, hoje a gente tem uma convidada muito especial. De verdade, olha, você que está ouvindo a gente, hoje nós estamos inaugurando o podcast. A gente está dando esse start maravilhoso com a presença da minha amiga, da pessoa que eu admiro demais, que se chama Andréia Kaminski. Olá, Andréia! Obrigada por aceitar nosso convite. Por favor, se apresenta para a gente, conta... quanta emoção hoje, né? Vamos respirar, porque tanto para você que vai fazer de uma forma linda e com uma presença muito forte, porque eu confio que tudo que você faz com alma. Então, começa para nós se apresentando. Fala um pouco de você. Sou Andréia Kaminski, atuo no mercado financeiro há 24 anos, sou consultora financeira há 14 anos e a minha missão é transformar o seu financeiro de forma simples e cuidar da sua empresa. Ai, que delícia ter alguém para cuidar da empresa da gente. Olha, gente, a Andréia é tipo uma sócia de aluguel nessa área do financeiro, tá? Eu mesmo já experimentei coisas lindas que a Andréia fez por mim e por outras empresárias e mulheres que passam pelo Me Inspira. Não só mulheres, mas também homens e outras empresas por aí que ela tem tocado de forma extraordinária. Ela é a fadinha dos números. Andréia, a gente é amiga, né? Então, a gente está aqui... Claro, gravar um podcast, ele tem todo um contexto. Hoje a gente tem aqui uma equipe muito legal. A gente tem o Alan, tem o Andrés, ou o Andrés. Muito obrigada por receber a gente, pessoal. Mas o que a gente precisa de verdade agora é estar presente, porque esse momento de contar a história de vida... é um momento muito profundo. E me perguntaram assim, Gi, você vai começar um podcast onde as mulheres contam sua história? O que é que motiva uma mulher a contar a sua história de vida? Conta para mim. Gisele, para mim, o exemplo de legado que meu pai deixou no dia do seu velório, existiam muitas pessoas lá, Gisele, existia fila na capela e cada uma contando um pedacinho da sua história que viveu com meu pai. Uau. E aquilo representou um legado tão lindo. Uau. Que é o que me move. Que lindo, gente, já começou quente, a gente já começou aqui emocionada, porque vai vir história de pai, de mãe, de filha. O legado te motiva a compartilhar essa história com quem está nos ouvindo? Sim, entendo que é uma sementinha que eu estou plantando e encorajando as pessoas de qual é o sentido da vida, né? Olhar para trás e, no meu velório mesmo, saber que terão milhões de pessoas lembrando de alguma coisa que eu passei na vida delas. Passei de mensagem, de experiência, de vivência. Eu acho que esse é um grande legado. Que lindo. Nossa, isso não estava no script, mas como é que você quer ser lembrada? Eu quero ser lembrada como um grão
Uau! Você está deixando essa semente aqui. Sim. Quem está nos ouvindo hoje vai, assim como eu comecei aqui, né, na introdução, vai saber que nós somos faróis. E a gente ilumina as embarcações que estão aí nas tempestades, como já fomos iluminadas por outras histórias. Sim. E, Andréia, conta um pouquinho agora mais para nós. Você falou que a tua empresa, você falou a missão da tua empresa, né? Agora eu quero saber, e quem ouve a gente quer saber, porque essa é a alma do Me Inspira, o que é que conecta a tua vida profissional com a vida pessoal? Como é que elas se entrelaçam? Então, além de eu ser consultora financeira, eu também tenho uma empresa. Eu sou uma empresária corajosa nesse Brasil com tantas instabilidades, né? E coragem é uma palavra que me acompanha, mas eu acho que o que me representa é o medo. Uau! Medo e coragem, eles podem andar juntos? Podem. E como é que eles caminharam juntos e caminham juntos na tua história? Então, olhando para trás, a palavra que me representa é o medo. O medo, segundo a doutora Flávia Melissa, psicóloga e escritora, ele é o responsável pela evolução da espécie humana. Ele assolou o homem das cavernas a fugirem dos seus predadores. E o nosso corpo, ele recebe uma descarga de adrenalina muito grande quando você sofre um pico de estresse, né? E você vai ter que escolher qual caminho você quer seguir. Ou você foge, ou você luta. Eu decidi lutar. Uau! Uau! Então, apesar do medo, veio a coragem. Mas a coragem, ela veio através da luta. Foi interessante você usar essa palavra. E aí, quando a gente fala de conectar a tua história profissional com a pessoal, a gente vai usar aqui alguns conceitos da jornada do herói, mesmo porque o nosso podcast, ele tem também na sua essência que todas nós temos uma jornada heróica. Não somos heroínas. Não, essa não é a ideia. Sim. Porque o herói está lá na Marvel, né? Ele é só uma ficção. Como a tua história de vida pessoal se conecta com a profissional? Não existe, né, duas Andréas. Existe uma só. Então, para isso, conta um pouco para a gente da sua motivação empreendedora e também dos momentos de caverna. Ok. Então, eu sempre tive uma veia empreendedora, Gisele. Quando eu tinha 15 anos, eu vi uma matéria sobre criação de escargot. Fui estudar sobre isso. Aí chego em casa, toda entusiasmada, conto para minha mãe. Claro que ela não deixou, pois eu morava num apartamento. Como é que eu ia criar escargot dentro do teu apartamento? Mas eu não tinha pensado nessa parte. Eu tinha achado muito máximo, porque era um momento de febre de escargot e podia ganhar dinheiro e ali eu me envolvi. Escargot já foi tendência? Já, não sabia. Já. Escargot já foi tendência. Quando eu tinha 15 anos. Aos 19 anos eu já era empreendedora. Sempre fui muito comedida, sempre fui muito econômica. As coisas estavam indo bem, mas sem nenhum conhecimento financeiro. Eu só era empreendedora e gostava de fazer negócios. Né? Aos 22 anos, eu estava com a empresa já estava dando lucro, estava feliz com ela estruturada, né? Estava noiva, né? Grávida de 3 meses, me preparando para aquele momento que naquela época era muito difícil contar para o meu pai. Aquilo me apavorava. Por quê? Porque a gente vem de uma família estruturada que dizia assim, não, você só pode engravidar depois de casada. Sim. Né? E eu me preparando para aquele momento. E logo eu recebo uma notícia de que meu pai tinha sofrido um acidente. Nossa. E esse acidente foi fatal. Uau. Naquele momento, assim, para mim, era como se o mundo estivesse se abrindo e eu estivesse perdendo a estrutura que eu achava que tinha naquele momento. E 5 dias depois que meu pai faleceu, eu perdi meu filho. Você estava grávida? Sim, estava grávida de 3 meses, me preparando para ir contar para ele. Meu Deus. E aí, perdi meu filho e parece que tudo começou a perder o sentido na minha vida, assim. E eu, 4 meses depois, terminei meu noivado.
E a sensação que eu tive era de que ali naquele momento eu teria que tomar minha vida sozinha. Era eu comigo mesma. Com 22 anos? Com 22 anos. Você estava empreendendo em quê com 22? Eu tinha um escritório que eu trabalhava com telefones. Comprava e vendia telefones. Uau. E aí, com 25 anos, eu conheci o Rafael, né? Moramos juntos. Decidimos ter a Tainara, né? Uma menina maravilhosa, uma força, uma personalidade, um caráter extremamente, com muito orgulho eu tenho de ver, né, quem eu tenho ao meu lado, de um coração imenso, que por sinal é minha sócia da minha fábrica de pão de queijo hoje. Sim, já vamos falar mais de todos os empreendimentos. Isso. E a filha é o principal. É verdade. E aí, nesse momento, quando nós decidimos ter a Tainara, tudo estava calmo, tudo estava tranquilo, a empresa estava indo bem. E a Tainara nasceu. Nasceu com um probleminha na válvula do estômago, né? Que se chama refluxo gastroesofágico. E então, nesses 40 dias, eu fiquei muito entre hospital e casa, mas com 40 dias voltei para a empresa trabalhar. Peraí, ela nasceu, teve um problema de saúde e você só ficou 40 dias sem trabalhar? Só 40 dias sem trabalhar. Voltei para o escritório. Antes disso, um pouquinho, a Tainara também teve um problema de convulsão, dias depois que ela nasceu. Fizemos todos os exames e não conseguimos detectar nenhum problema que pudesse ser o fato gerador dessa convulsão. O medo que os médicos tiveram, e eu inclusive, é que fosse hereditário. Porque o avô, por parte de pai, tinha epilepsia. Uau. Então, até os 2 anos, eu teria que monitorar isso com ela, e isso acabou acontecendo. Graças a Deus, com 2 anos não teve nunca mais, e as vidas que segue. E você voltou a trabalhar depois de 40 dias? 40 dias. Quando entro na minha empresa, fui surpreendida que a minha empresa estava endividada. Foi a pior sensação que eu podia ter tido na vida, porque eu descobri que eu não estava preparada para aquilo. Eu não tinha maturidade, eu não tinha experiência de como lidar com dívidas. E aí as coisas meio que tropeçaram, e as pessoas me cobrando, e eu não sabia, não tinha a menor ideia de como eu iria pagá-las. Eu não desejo isso para ninguém. Foi horrível, porque isso conflitava com os meus valores. Sim. Sofri muito, muito, muito nessa época. O que aprendi com isso? Com calma e paciência, tudo entra no seu lugar. Uau! Você já estava passando pela experiência que um dia seria uma linda ferramenta para ajudar outros, né? Sim. Afinal, a gente até conversava sobre isso anteriormente, né, Andréia? De que nós só temos autoridade para ajudar a curar aquilo pelo qual também passamos e fomos curadas, né? Sim. Você soube o que era dever, você soube o que era ser uma mulher com uma empresa aos 25 anos devendo com uma filha em casa. Isso. Uau! E no meio de todo esse turbilhão que eu estava vivendo, Gisele, o meu casamento entrou em crise. Tainara estava com 6 meses apenas e nós acabamos nos separando. E eu passei a fazer parte de milhares de mulheres que vivem nesse Brasil, nesse mundo. Porque eu não acredito que isso aconteça só aqui. Sim. De pais ausentes, né, tendo que trabalhar, tendo que educar a minha filha, tendo que cuidar de uma casa, tendo que trazer o que tinha de melhor no mundo para ela naquele momento, que era só eu, né? E além disso, endividada. Uau! Então, foi um momento muito... Que caverna, Andréia. Que caverna. Perdas e aprendizados. Sim. Fala um pouco da tua história familiar, da família de origem. Eu sei que tem aí também, porque a gente fica se perguntando, onde é que estava a mãe nessa hora? Onde é que estava a tua rede de apoio nessa hora? Conta um pouco da tua família de origem. Então, eu sempre tive muitos conflitos com a minha mãe. E com 17 anos de idade eu saí de casa. Eu já trabalhava.
lembro como nunca, eu ganhava um salário mínimo. Eu e uma grande amiga, irmã, que hoje é minha sócia na fábrica de pão de queijo. Então, nós só tínhamos 17 anos nessa época. E fomos morar sozinha, nos sustentar e cuidar da nossa vida, né? E nesse momento de amadurecimento, eu vejo quão importante foi, né, eu ter saído de casa e que faz parte de todo esse conjunto. Sim. Né? Mas, voltando um pouquinho mais, eu me lembro muito bem, quando eu tinha em torno de um ano e meio, nós morávamos ali na Praça 19 de Dezembro. E acredito eu que estava sozinha, porque para eu fazer aquele movimento, não conseguia imaginar, isso eu não me lembro, se tinha alguém junto comigo, ou se realmente a sensação de estar sozinha era um fato real. Mas o que era verdadeiro naquele momento é que eu me abaixava e ficava ouvindo o movimento do elevador. Quando as pessoas saíam do elevador, eu ficava conversando com elas. Abaixadinha. 2 anos de idade. E não tinha 2 anos, não tinha, era menos que isso. Como você tem memória disso? Muito forte. Porque eu lembro do elevador saindo, eu lembro do movimento do vento embaixo da minha porta. E aí eu gostava de ficar conversando com aquelas pessoas, interagindo com aquelas pessoas. Um determinado dia, minha mãe mandou fazer uns álbuns de umas fotos grandes minhas. Lindas as fotos, eu guardo elas até hoje com muito carinho. E essas fotos eu colocava por baixo da porta e dava para as pessoas. Imagino que era para que as pessoas vissem o meu rosto, porque eu só falava com elas por baixo da porta, então elas não sabiam como eu era. Né? Uau! E aí, nessa história, André, de 2 anos, a gente realmente não sabe, você já disse isso, se você estava sozinha em casa ou não. Mas você precisava interagir com as pessoas lá fora. Dá para a gente inferir, né, pensar que já havia aí um espaço, ou melhor, havia um abismo de afeto. Olhando para esse cenário hoje, eu percebo a vulnerabilidade da criança, Gisele, e quanto um trauma pode impactar na vida dela e quanto tempo ela pode levar para se recuperar disso. Anos depois, eu descobri que eu tinha transtorno do estresse pós-traumático. E aqui eu quero fazer uma pausa, André, até para a gente respirar, né? Porque é bastante profundo falar de família de origem. Mesmo porque a gente não quer, nós mulheres agora já resolvidas, maduras, a ideia não é culpabilizar a mãe nem ninguém, mas trazer à memória que algumas dores contribuíram para a tua história. Sim. Para te fazer protagonista da sua história. E você estava falando que, quando eu te perguntei onde é que estava a tua rede de apoio quando você se separou, estava com a Tainara, com a empresa, e aí veio o assunto da mãe. Como é a sua relação com uma mãe que não está mais aqui hoje? Olha... Você me disse que você vai até o lugar onde ela foi colocada, leva flores. Sim, hoje eu olho para ela e ela fez o melhor que ela pôde naquele momento, Gisele. Né? Ela teve N coisas na vida dela, a história da vida dela que eu não participei, né? Então, para mim, hoje eu olho e falo, ela fez o melhor que ela pôde e eu perdoo. Que delícia. E tá tudo bem. Hoje tá tudo bem, né? E aí, você pegou a Tainara num braço, as dívidas no outro, então acelerou e falou, e aí, para que lado você foi? Aí eu prometi que eu nunca mais seria empreendedora na minha vida com o trauma que me causou aquilo. Eu queria um trabalho que eu pudesse ser funcionária, que eu tivesse o meu salário e que eu conseguisse controlar aquilo, porque eu percebi que, né, no lado empreendedor eu não controlaria. E quando eu estava com 28 anos, eu entrei no banco. Nossa, que alívio. Falei, gente, aqui eu estou segura. Né? CLT. CLT, bonitinha, né? E não saio daqui nunca mais. Na minha inocência, né? Eu imaginava assim, nossa, eu quero fazer o meu melhor. Eu fazendo o meu melhor, nunca mais eu saio daqui. E você fez o seu melhor? Eu era uma das 5 melhores do Brasil, Uau. Dentro da função que eu exercia. E
Em 2009, eu fui mandada embora do banco, como todos os outros funcionários do meu setor. Ser a melhor não bastou. Não bastou. E ali eu falei, gente, e agora? Meu mundo caiu. O que eu vou fazer? Eu era formada, eu era graduada, eu era consultora de investimentos no banco, eu tinha experiência. Mas no banco, eu não tinha experiência de mercado. A sensação que eu saí de lá, eu não sabia mais nada. Sim. E aí eu falei, quer saber? Eu vou buscar o mercado, eu vou ver o que tem e vou me aprofundar nisso. Mas quando você saiu, você tinha um colchão financeiro? Você... Tinha. Tinha. Ali você já tinha aprendido a receita Sim. de ser econômica e de ter uma reserva. Ter uma reserva. Sim. Tá. Quanto tempo de banco, de CLT? 10 anos. 10 anos. 10 tá. anos. E aí você não foi surpreendida, você não era uma gastadora, você tinha dinheiro guardado. Mas a segurança de que eu nunca sairia dali, é que me deixou sem chão. Né? Vamos dizer assim, é um engano, é uma ilusão. Sim. Você achar que você vai ficar numa empresa privada pro resto da tua vida. E que a segurança existe. Não existe. Aí eu tinha uma reserva, né? E fui buscar experiência de mercado. Eu trabalhei 1 ano de voluntária numa empresa para poder adquirir esse conhecimento. Deixa eu fazer aqui um parênteses, né? Porque eu trabalho com carreira já faz tanto tempo. E quando você disse que ficou 1 ano fazendo um trabalho voluntário, a gente fala muito para as pessoas hoje que você precisa passar pela experiência. Não tem como você ir para uma área só com a competência técnica. Você tem que entender o que está acontecendo lá. Sim. E como é que foi para entrar como voluntária? Você disse, estou aqui, me deixem aprender? Então, eu fui muito sincera com eles. Falei, olha, eu tenho experiência, eu tenho graduação, mas eu tenho experiência de banco. Eu quero ter essa experiência de mercado. Ótimo. Né? E eles me acolheram. Ou seja, você protagonizou. Você não ficou esperando em casa. Não. Você disse, eu vou atrás. É isso. Né? Mesmo que eu não possa agora entrar no mercado direto e preciso ainda de um pouco mais de experiência, eu vou gerar um caminho para adquiri-la. Isso mesmo. E foi isso que aconteceu. 1 ano depois, aí eu montei o meu escritório de orientação de investimento financeiro. Atuo nessa área até hoje, né? Mas em 2012, que foi o ano que minha mãe faleceu, né? Eu comecei a sentir necessidade de novas experiências, de mais conhecimento, de abrangência. E eu fui. De repente me apareceu uma matéria sobre terceirização de financeiro nos Estados Unidos. Aquilo tocou meu coração tão forte, Gisele, tão forte, que eu falei, gente, é isso que eu quero para mim. Não tinha nem ideia de como iria aplicar isso. E fui estudando. Com o escritório de investimento, paralelamente, fui me preparando e vendo qual seria o melhor caminho para eu poder aplicar a terceirização de financeiro nas empresas. Ou seja, 2 produtos. 2. Você cuidava de investimentos. Isso. O outro, você cuidaria dos menorzinhos que ainda não tinham investimentos e precisava aprender como não ter dívida. Exatamente. Interessante. E olha, o interessante é poder, com a experiência que eu tive lá atrás de ter quebrado, de ter ficado endividada, eu consegui ter um olhar acolhedor para o empresário, sem julgamento. A empatia, a famosa empatia. Né? Vem aqui, eu sei o que você está sentindo. E eu sei que eu posso te ajudar. Era exatamente o que eu queria e o que eu precisava quando eu tinha 25 anos. Ou seja, dentro do tema dinheiro, cabe uma Andréia empática. Porque se eu tivesse tido essa pessoa lá atrás, Gisele, eu tenho certeza hoje que eu não teria sofrido. Uau, demais, Andréia. Que demais. Eu estava sozinha lá atrás. E eu acho que é esse o meu papel hoje. Você não está sozinho. Que lindo. Porque quando eu entro numa empresa, eu trato ela como nossa. Você coloca o teu melhor. O meu melhor. Não apenas uma metodologia. Não consigo. Mas a Andréia vai inteira.
É impressionante. E eu acho que hoje é o que me dá a melhor sensação de prazer da minha vida. De propósito. Tem tanta gente querendo propósito no trabalho, né? E aí, deixa eu fazer o parênteses, porque eu me lembro que quando a gente se conheceu foi através do Me Inspira. E já faz algum tempo, né? Uns 6 anos, acho. Mais ou menos. Mais ou menos uns 6 anos. Um dia a gente toma um café ou conversa com quem está nos ouvindo e a gente conta os detalhes de como foi, como é que você chegou no Me Inspira e foi lindo. E eu me lembro que aí você disse, olha, acho que está na hora de eu unir esse lado do investimento, de cuidar do dinheiro dos investidores, e também eu quero unir essas duas frentes, né? E também da terceirização do financeiro numa marca. E eu me lembro que eu tive o privilégio, gente, de sentar com a Andréia em várias reuniões, mais uma equipe junto de marketing, de design, e nasceu algo que daí eu dormia e ficava pensando, meu Deus, que responsabilidade, a história dessa mulher, qual vai ser o nome? Então, quem trabalha na área de marketing aí sabe que naming tem uma força muito grande, né? E aí eu fui dormir uma noite e me veio, Somando Juntos. Uau! Então eu me sinto madrinha do novo nome, que é a Somando Juntos. Exatamente. E quando você me trouxe esse presente, porque foi um presente, né, me trazer um nome desse, consolidou essas fragmentações que eu tinha. Falei, cara, se resume nisso. Somando Juntos. Uau, eu tô arrepiada aqui. Agora eu que tenho que cuidar para não chorar. Que demais, que incrível. Interessante como as nossas carreiras e vidas e aquilo que chamam de network, para nós é uma conexão tão profunda. Nasce até nome de negócio, né? E nasce já com alma. Que demais. E claro que você, depois de ter prometido que não queria empreender mais, sabendo que tem uma força muito grande para ajudar pessoas aí dentro, disse, bom, já que tem a Somando Juntos, acho que agora eu vou seguir, vou empreender ainda mais. Como é que você está com a tua filha? Você citou no começo que hoje a Thay é tua sócia. Sim. Conta para nós como nasce a fábrica de pão de queijo e ter tua filha como sócia. Então, a fábrica de pão de queijo, ela veio de um sonho, que era montar uma fábrica em outro país. Qual país? Fala, porque Panamá. Eu queria te visitar lá na época. Panamá. No Panamá. O nosso sonho era montar esse Parque Fabril lá. Aí, nós levamos 5 anos estudando, montando o plano de negócio, estruturando todas as necessidades para que essa indústria fosse implantada no Panamá. Porque lá não existe pão de queijo, pão de queijo é só no Brasil, né? Então, a gente queria atingir o mundo com o pão de queijo. E não teria lugar melhor do que o Panamá. Quando foi definido que nós iríamos implantar o Parque Fabril no Panamá, seria em janeiro de 2020. E aí veio a pandemia. Olha aí. Segurou o nosso projeto. E no meio da pandemia, minha filha fala para mim assim, mãe, eu não vou embora para o Panamá. Eu quero ficar no Brasil. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Não quero que você fique no Brasil, eu quero que você vá comigo. Foi a primeira sensação que eu tive, né? E aí, eu falei assim, o que fazer agora, né? Afinal, o mercado aqui é diferente do pão de queijo. Sim, completamente. Todo aquele estudo que a gente tinha feito era para um outro país. E eu, passaram assim, uns dias, meses, talvez, eu tive um sonho de que ela estava fazendo pão de queijo no Brasil. Que demais. E aí eu troquei essa informação com ela. E ela virou para mim e falou assim, mãe, eu acho que eu quero isso para mim. E ela estava num momento de transição de carreira também. Estava. Né? E aí eu falei, gente, vamos brincar com isso então, Tainara? Oh, mamãe e filha, vamos brincar de casinha? Ai, que demais. Foi bem isso. Porque, claro, a gente sabia, a gente já tinha se aprofundado sobre o mercado de pão de queijo no Brasil, a qualidade, o nível do pão de queijo que a gente queria entregar. E por sinal, pão de queijo premium. Maravilhoso, né? E aí a gente sabia que a gente ia ter uma restrição de mercado mesmo, porque é um pão de queijo mais caro, porque tem produtos mais elaborados, é um produto mais gourmet. E, de repente, o negócio começou a tomar corpo, Gisele, tomar corpo, uma necessidade de mercado, de produto de qualidade. E a gente falou, e agora?
Não dá pra gente ficar mais brincando de casinha. Vocês tiraram de dentro da casa, Sim, literalmente, a produção. Tiramos. E aí montamos uma indústria que demais. hoje comporta 2 toneladas por semana. E quem tá mexendo lá a panela é a Tainara. Tainara Mão na Kamik. massa. Que coisa mais linda. Tainara, mão na massa. E também não estava no script, mas como é que é trabalhar com a filha? Olha, vou dizer para você que agora que a gente está aprendendo. Quanto tempo depois? 2 anos depois. Porque é muito difícil você separar o papel de mãe com o papel de empresário. Chamar filho pelo nome. E falar assim, aqui eu não sou sua mãe, aqui eu não tenho que cuidar de você. Porque mãe cuida para sempre. Exato. Não tem. E agora que a gente está conseguindo lidar de uma forma mais profissional, né? E conduzindo de uma forma melhor. Legal você falar isso, porque eu trabalho com empresas familiares há bastante tempo e é bastante importante deixar claro que existe uma pessoa que precisa ser alimentada aí, que é a pessoa jurídica, Sim. Fábrica de Pão de Queijo. Tem 2 pessoas, Andréia e Tainara, eu chamo ela de Tai. Mas tem, Andréia e Tai tem um projeto que se transformou também numa outra pessoa. Sim. E que precisa ser cuidada, né? E é que você fala, quando você disse, eu não posso cuidar da Tai aqui, porque nós 2 precisamos cuidar da outra pessoa jurídica, que é a Fábrica de Pão de Queijo. Se ela não estiver saudável, a relação de vocês, não pessoal, claro, mas a relação profissional, ela não perdura, não funciona. Exatamente. E está fluindo, né? Está fluindo tanto, e eu quero dizer aqui, experimente o pão de queijo da Fábrica de Pão de Queijo da Andréia e da Tai. Obrigada, Gisele. Como é que está hoje, somando juntos, a Fábrica de Pão de Queijo e a Andréia? Como é que você se relaciona, sendo empreendedora e empresária, com as marcas que você gerou, ou seja, você gestou literalmente, Sim. fez nascer e gerou. Como é que você está se relacionando com elas hoje, a Andréia mulher? Para mim, tudo é muito separado. Ah, é? Muito separado. Eu consigo fragmentar cada filho que eu gerei. Inclusive eu. Uau. O meu momento é meu momento. E eu não abro mão disso. O momento que eu tenho reservado para cuidar dos negócios da fábrica é da fábrica, com a fábrica. E a Somando Juntos é a mesma coisa. Isso me dá poderes para que eu consiga administrar tudo de uma forma muito sensata e sem sobrecarga. Você quer dizer que você aprendeu, depois dos momentos da caverna, a ter auto-amor, autocompaixão? São tantas expressões hoje do alto, mas amar ao próximo como a si mesma, não mais e nem menos. Você está dizendo que você consegue separar e tudo isso porque você aprendeu a se amar? Apesar das dores? Eu tenho certeza disso. Uau! Eu tenho certeza disso. E não abro mão. Que demais! Que aprendizados principais você tem da tua história, que perpassa da criança que olhava embaixo da porta para querer ser vista, pela perda de um pai de forma trágica, doença de filha, divórcio, perda de mãe, ganho de empresas. Até teve aí eu vou usar uma expressão aqui, mas um pé na bunda de um CLT um dia. Caraca, teve muitos altos e baixos, Andréia. Quais foram os teus principais aprendizados? O que se consolida dentro da biopsico, sócio, emocional, espiritual, Andréia? Esse sistema lindo, essa pessoa incrível que você se transformou com a tua história. Então, eu olho e falo assim, que orgulho que eu tenho de mim. Eu poderia ter me transformado em um monte de coisas. Eu poderia ter sido um monte de coisas. E eu consegui ser a melhor. Eu consegui extrair o meu melhor. Eu consegui extrair o meu melhor. O melhor para quem? Para mim. Isso. Para mim. Isso. Eu olho para minha história e olho para quem eu sou hoje, eu sinto muito orgulho. Muito orgulho. Uau, que demais. Né? Fora isso, eu poder ajudar as pessoas dentro da experiência que eu tenho, da expertise que eu tenho,
sabe? Fazer transformações nessas pessoas, impactar, né? Me coloca numa esfera de emoção que só eu sei. Falando de emoção, a gente conversa bastante porque a gente é amiga, né? Eu disse para você que tem a Andréia Razão, que eu conheci primeiro. Que é muito forte. Que é muito forte, que fala e departamentaliza e põe limites. E tem a Andréia Emoção. E a gente está indo para o final do podcast. Então, por isso, eu quero conectar aqui com aquilo que eu te perguntei. E pedi para que você pensasse sobre isso. Andréia, qual a sua metáfora da vida? Então, Gisele, a minha metáfora da vida é cavalo. Cavalo cavalgando na beira da praia. Conta essa cena. Essa cena é maravilhosa. Por quê? Porque é uma junção de força e sensibilidade. Acho que sou eu. Que demais, Andréia. A gente vai ter que parar, né? Porque a gente está com um lencinho aqui. A gente vai ter que parar para que essas lágrimas de alegria, elas corram com a fluidez que essa conversa teve. Porque eu já ouvi tua história algumas vezes, mas eu nunca deixo de me emocionar. Porque você é única, eu sou única. E aquelas que estão ouvindo a gente são únicas. Sim. A gente não precisa se comparar. Não. A gente pode ter a nossa metáfora de vida. Sim. Que cor que é esse cavalo? Eu fiquei curiosa. Ai, esse cavalo é um cavalo baio. Baio! Ai. E ele corre pela praia? Corre. Com força e com sensibilidade. Num amanhecer maravilhoso. No amanhecer. Gente, tudo isso, toda essa figura tem um sentido para você. Sim. Eu quero te agradecer, porque a gente começou esse podcast falando de medo e de coragem, e a gente conclui falando de força e de emoção. As Andréias coexistem. Sim. E temos muitas Andréias por aí. Temos muitas Marias, Giseles, Sim. que não precisam escolher uma parte de si mesmas, mas elas podem coexistir dentro de uma, curada, linda, como você está aqui na minha frente hoje. Uau, um beijo. Obrigada, Andréia. Gente, deixa eu me recuperar. Esse foi mais ou melhor, o primeiro podcast da nossa história do Me Inspira. E eu quero agradecer demais. Muito obrigada, Andréia, pela tua participação. As suas contribuições, Andréia, serão muito importantes para as nossas ouvintes. A gente quer inspirar mulheres. Esse episódio foi patrocinado pela Fábrica de Pão de Queijo e pela Somando Juntos, não seria diferente. Eu sou Gisele Cipilli. Por enquanto, estarei aqui mensalmente com um novo episódio para você, mas temos a intenção de que seja quinzenal. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso Instagram e pelo YouTube. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.